a imprensa e suas mentiras absurdas sobre o caso acabaram ajudando no final a inocentar Kyle. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje, dia 19 de novembro, foi o fim do julgamento de Kyle Rittenhouse, um jovem de 18 anos que tinha 17 anos quando os fatos que o levaram ali aconteceram. Ele era acusado de 7 crimes cometidos durante um protesto na cidade de Kenosha, no Wisconsin, no dia 25 de agosto de 2020. Assassinato doloso qualificado contra Joseph Rosenbaum, uso negligente de arma de fogo contra Richard McGinnis, uso negligente de arma de fogo contra uma pessoa desconhecida, assassinato doloso qualificado contra Anthony Huber, tentativa de assassinato contra Gage Grosskreutz, e posse ilegal de armas por menor de 18 anos e desobediência do toque de recolher imposto em Kenosha naquele dia. Ao longo de vários dias de julgamento, o juiz descartou os 2 últimos crimes, simplesmente porque a promotoria foi incapaz de apontar a lei que cominava tais crimes. Não havia uma proibição de uso de armas por menores na cidade e também não havia decreto de toque de recolher naquele dia. Portanto, o júri sequer chegou a avaliar esses 2 crimes. Antes do julgamento também, havia ainda a acusação de que ele teria cruzado a divisa do estado com uma arma, o que também é um crime. Kyle mora no estado de Illinois, vizinho a Wisconsin. Porém, a investigação preliminar mostrou que a arma foi adquirida naquele dia em Wisconsin, portanto não houve a travessia da fronteira com armas. As demais 5 acusações que chegaram ao júri eram, porém, as mais pesadas, e o júri levou 3 dias de deliberação para decidir. Hoje saiu a decisão unânime entre os 12 jurados. Not guilty, ou seja, inocente de todas as acusações. Muitas pessoas estão revoltadas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente o pessoal de esquerda e o pessoal que seguia pela mídia tradicional. Como pode um supremacista branco cruzou linhas estaduais com uma arma proibida para menores só para matar negros que protestavam contra o racismo? Isso tem que ser punido. Acredite ou não, é assim que muitos jornais noticiaram o fato, apesar de várias dessas coisas serem a mais pura mentira. Kyle não era um supremacista branco, a promotoria investigou até os amiguinhos de jardim da infância dele e não encontrou nada que pudesse ser usado como prova disso. Ele não atravessou a linha do estado com a arma, como já explicamos. Ele não foi lá para atirar em manifestantes contra o racismo. Ele estava lá porque ele trabalhava em Kenosha, como guarda-vidas em uma piscina. A cidade em que ele mora, no Illinois, chamada Antioch, fica em outro estado, é verdade, mas fica bem na fronteira com Wisconsin, muito próximo a Kenosha, são 15 minutos entre as 2 cidades. Muita gente mora num lugar e trabalha no outro. Ele estava lá trabalhando quando um amigo o chamou para ajudar a defender uma concessionária de carros que temia seria alvo de manifestantes, tal como aconteceu em dias anteriores. Finalmente, essa vergonha paga principalmente pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Os manifestantes mortos por ele não eram negros, eram todos eles brancos. Mas mesmo assim, ele matou 2 pessoas, certo? E atirou, obliterando o bíceps e quase matando um terceiro, não é? Ainda assim, um absurdo. Como ele pode não ser condenado? Tipicamente pensa assim quem só viu a notícia pela mídia tradicional sobre o ocorrido. Quem estava com a ideia da fake news da mídia tradicional, do supremacista branco e blá blá blá. Quem realmente viu a filmagem do que aconteceu entende rapidamente porque o júri decidiu pela inocência. Foi claramente autodefesa. Não vou passar todo o vídeo aqui porque contém um alto grau de violência e o YouTube não gosta disso. Mas tem um vídeo em que eu repasso toda essa filmagem do caso explicando item a item. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Se você tiver mais tempo, tiver curiosidade para ver, assista lá. Mas explicar o que houve a gente pode fazer rapidamente. Kyle resolveu ajudar amigos e proteger a concessionária. O amigo deu a ele uma R15 comprada naquele dia para a defesa dele e um kit de primeiros socorros. Kyle deveria apenas ajudar os feridos e eventualmente apagar algum incêndio. De fato, foi isso que ele fez a maior parte da noite. Em determinado momento, porém, Joseph Rosenbaum começou a perseguir Kyle após ele ter apagado o incêndio que Rosenbaum tinha colocado numa lixeira. Rosenbaum atirou uma bolsa nele, gritando que iria pegar ele.
Caio fugiu, ele não queria confusão, mas fugiu até um ponto em que ficou preso no meio de carros, não tinha para onde ir mais. Daí ele se virou e Rosenbaum tentou pegar a arma dele. Neste momento, Caio atirou e matou Rosenbaum. Ao lado dele estavam Richard McGuinness, um cinegrafista que inclusive foi testemunha de defesa do Caio. O Caio foi acusado de uso negligente de arma de fogo porque McGuinness estava próximo a Rosenbaum quando houve os disparos. Rosenbaum tem um histórico meio complicado de crimes pregressos, coisas bastante sérias, inclusive pedofilia. Eu sou um amante do devido processo legal. Ninguém merece ser morto apenas porque cometeu crimes no passado, até porque ele estava respondendo por esses crimes. Mas é importante deixar claro que se trata de uma pessoa violenta, que tem um passado. Não é um inocente manifestante contra o racismo apenas. Caio ficou ali tentando prestar socorro a Rosenbaum e ligou para o serviço de saúde pedindo ajuda. Nesse momento aconselharam Caio a sair dali, porque ele seria alvo de linchamento dos demais esquerdistas quando percebessem o que aconteceu. Caio então saiu em linha reta para se entregar para a polícia. Em momento algum tentou fugir do local ou matar mais pessoas. Porém, de fato, assim que os outros manifestantes perceberam o que aconteceu com Rosenbaum, começaram a perseguir Caio. Caio continuou correndo em direção à polícia. Ele não queria confusão, queria se entregar. Em determinado momento, porém, ele tropeçou. Nesse momento, um homem desconhecido chegou ameaçadoramente próximo a Caio. Caio apontou a arma de fogo para ele, ele levantou os braços e daí Caio baixou a arma, mais uma vez mostrando que, ao contrário da narrativa socialista, ele não estava ali querendo matar pessoas, ele estava se defendendo. Esse foi o segundo uso negligente de arma de fogo que ele estava sendo acusado. Logo em seguida, Anthony Huber, outro manifestante, atingiu ele com um skate na cabeça. Depois tentou pegar a arma dele. Novamente, ele se defendeu e acabou matando Anthony Huber. Huber também já havia cumprido pena por violência doméstica e outros crimes. Alguns falam que ele estava com um skate, Caio com uma arma, isso foi injusto. Mas veja, primeiro que golpe de skate é algo muito violento, pode matar sim. E segundo, porque Caio só atingiu ele quando ele tentou pegar a arma. Caio sabia que se pegasse a arma dele, ele estava morto. Finalmente, Gage Grosskreutz chegou próximo a Caio com as mãos para o alto. Caio manteve o rifle apontado, mas não disparou. No momento que Grosskreutz pregou a arma, Caio atirou contra o braço dele. Grosskreutz teve ferimentos no braço e foi testemunha de acusação no julgamento, mas um testemunho que acabou ajudando Caio, porque justamente ele explicou que só recebeu o tiro quando apontou a arma. Aqui também vale ressaltar que ele usava uma arma ilegal, novamente outro que tinha passagem pela polícia. Novamente ressalto, pela ética libertária, pela justiça, ninguém pode sair atirando apenas porque a outra pessoa cometeu crimes no passado. Violência defensiva serve apenas para fazer cessar a agressão corrente, mesmo na ética libertária. Julgamentos e reparações demandam devido processo legal. Mas ainda assim fica a dúvida, onde a esquerda consegue todas essas pessoas para eventos violentos? Todo mundo ali saiu de um presídio? Enfim, Caio se entregou para a polícia, que pediu para ele ir para casa. Ele foi preso em casa no dia seguinte, jamais ofereceu resistência ou tentou fugir. Vendo o vídeo, fica absurdamente clara a legítima defesa. Por que então a imprensa pintou ele como um supremacista branco? Porque esse caso do Kyle Rittenhouse, principalmente com a absolvição dele, é muito ruim para a esquerda. Veja, mostrou que as pessoas precisam sim de armas, porque na hora de se defender de uma turba violenta querendo queimar a sua propriedade, você pode precisar de uma arma. Caio provavelmente teria morrido se estivesse desarmado apagando o incêndio de Rosenbaum. Rosenbaum teria perseguido ele e ele não teria como se defender. A arma salvou ele. Depois o julgamento mostrou que o pessoal que participa desses protestos da esquerda, de forma muito impressionante, todos ali têm passagem pela polícia. Se você, uma pessoa inocente com ideologia esquerdista, participa disso, tome cuidado, você está se misturando com essa gente. Finalmente, a absolvição de Caio deixou claro que há como se proteger de turbas insanas que provocaram tanta destruição no passado. O tribunal deixou o precedente claro, legítima defesa é legal, e isso é uma coisa muito importante para termos uma
sociedade menos violenta no futuro, onde turbas ensandecidas não podem sair queimando propriedade de outras pessoas de forma impune. Pior é constatar que a tempestade de fake news da imprensa, nesse caso, acabou ajudando Kyle. Muitos dos jurados chegaram no julgamento ainda com a visão da mídia tradicional, do supremacista branco que cruzou a fronteira com arma e queria matar manifestantes negros. Mas quando finalmente viram as provas, quando perceberam quanta mentira tinha no caso original, quão pouco a acusação tinha para trabalhar, a coisa desandou. Ficou muito clara a diferença justamente pela grande distância que estava a cobertura da mídia da realidade dos fatos. Os jurados ficaram chocados com quão óbvia era a legítima defesa no caso. As manchetes falsas acabaram no final ajudando Kyle. E também agora vão ajudar mais uma vez. Ele provavelmente não vai precisar mais trabalhar o resto da sua vida. O número de processos de indenização contra jornais e mídias esquerdistas deve tornar ele um homem rico. Só pegar o tweet do Bill de Blasio, prefeito de Nova York, repetindo as mentiras da mídia tradicional palavra a palavra, mesmo após a refutação de tudo isso no tribunal, ou o próprio Joe Biden, que também repetiu as mesmas mentiras da esquerda. Só aí já tem duas grandes fortunas que Kyle pode desfalcar seriamente em processos de indenização. O resultado do júri também dá uma esperança para todos nós, a esperança de uma verdadeira justiça. Principalmente é um golpe na esquerda sobre o discurso de que o ato em si não importa. Importa só quem são as pessoas. Um jovem branco com uma R15 mata um esquerdista? Já é culpado na visão da esquerda. Não importa o que aconteceu de fato. Culpados e inocentes são definidos pela cor da pele, não pelos atos. E o fato é que isso importa sim. Ninguém tem culpa de ter nascido branco, de ter nascido negro, amarelo ou qualquer outra cor ou raça. O que importa são as nossas ações nesse mundo. E esse julgamento foi muito importante para deixar isso claro. Nunca se guie pela mídia tradicional. Procure entender o que realmente houve para formar a sua opinião. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!